TV Mais canal 17.1 HD. Olá, muito boa noite. Está começando o programa Provocações. Essa noite a entrevista é com Carlos Roberto Leão, professor de cursinho por muitos anos e agora coordenador de uma escola, né? Seja bem-vindo ao programa Provocações dessa noite. Obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos. Professor, mais conhecido como Leão. Vou chamar como Leão porque assim como é conhecido, fica à vontade. Leão, o senhor foi professor de cursinho desde 1990, né? Muito tempo, né? Você esteve na sala de aula. Já é uma caminhada bastante longa, né? Isso. E o senhor também é muito conhecido pela maneira que o senhor dava aula no cursinho, né? Que é aquele jeito extrovertido, brincando, e a pessoa aprendia, né? O que mudou dos tempos do vestibular, que antes era vestibular, e agora que é para o Enem, essa didática de ensino? Então, eu ainda tenho dificuldade de usar esse verbo no passado, né? Foi professor, né? Acho que a gente não deixa de ser professor. Claro. Embora tenha assumido recentemente a direção do colégio, né? Eu me coloco sempre como professor. Então, quando eu iniciei a minha carreira lá em 1990, né? Em que nós tínhamos salas de pré-vestibulares superlotadas, né? E nós tínhamos o vestibular da UFMT, que era um vestibular construído pela própria instituição, né? Pela SEV, antes era a COPEV, né? Então nós trabalhávamos com 2 vestibulares por ano. Então nós tínhamos turmas de semi-extensivo. Então uma turma no primeiro semestre, outra turma no segundo semestre, né? Então tinha uma questão muito mais romântica do trabalho do professor nesse período, né? Com a entrada do Enem como processo seletivo, algumas coisas mudaram porque a concorrência também passa a ser nacional em função do SISU. Então essas mudanças eu vim acompanhando e acompanhando também a mudança geracional, né? Quer dizer, nós temos aí depois de 28 anos em sala de aula, pelo menos 2, 3 gerações que passaram aí pelas minhas aulas. E essas pessoas que passaram pelas suas aulas já encontraram com o senhor, falaram, eu fiz aula no seu cursinho. Qual que é o sentimento de você ver que aquela pessoa foi seu aluno e hoje já é um profissional formado, está aí no mercado de trabalho? Então, o que tem ocorrido com uma frequência cada vez maior é filhos de ex-alunos e ex-alunos. Isso tem acontecido bastante. E é sempre muito gratificante a gente reencontrar os ex-alunos e eles relembrarem de uma situação ou outra da sala de aula, né? É sinal de que alguma coisa ficou marcada lá. Na verdade, as marcas elas são comuns, né? Sim. Nós somos marcados pelos alunos que passam por nós e nós também acabamos com as nossas aulas interferindo e, de certa maneira, essa amizade acaba surgindo ao longo da nossa existência. Professor Leão, isso acaba sendo também um resultado de uma missão cumprida, né? Porque você vê que conseguiu atingir a vida de uma pessoa, não só pela maneira de ensinar, que era uma maneira divertida, um jeito extrovertido, né? Diferente da sala de aula comum, né? Aqueles alunos que participaram do cursinho daquelas épocas, né? Principalmente dos colégios Expressão, colégio Isaac Newton, eles carregam assim a maneira que elas aprenderam, né? Olha, eu participei da aula do professor Leão, eu aprendi com ele algo que foi da maneira que ele ensinou, eu consegui. Então isso também acaba sendo uma missão cumprida como professor. Então, eu trabalho com a área de linguagens, né? Sou professor de literatura, trabalhei durante muitos anos também com redação. E nós estamos trabalhando com algo que é próprio da existência humana. Então é difícil você não tocar o aluno com um poema, com a história de um romance, com a história de um conto, né? Isso acaba repercutindo também sobre a vida de cada um deles, porque a sala de aula, a educação é um processo fabuloso, né? De transformação também. E com essa disciplina, com a literatura, com a possibilidade de tratar de questões que são tão próprias aos seres humanos, acaba trazendo essas histórias todas aí para a contemporaneidade, né? Eu, por exemplo, eu fui aluna, né, do Colégio Expressão e eu lembro até hoje a maneira da história do livro de Iracema. Os personagens, o senhor encenava ali no palco, né? E não tinha como você, na hora do vestibular, não lembrar daquela história. Se caísse aquela questão, você lembrava não só pelo livro que você leu, mas aquela cena que o senhor ensinou ali. Então isso também faz parte de uma metodologia diferente de ensinar para o aluno preparatório para o cursinho. Isso ainda existe hoje? Então, essa preparação dessa maneira? O professor acaba sendo um sedutor. Sim.
né? Você tem que seduzir o aluno para aquele conteúdo, para que ele possa despertar o interesse, né, e se motivar para o aprendizado que está se processando ali. Algumas coisas mudaram, né? Porque no passado nós tínhamos uma caracterização muito mais performática na sala de aula, né? E hoje o show é muito mais de conteúdo, do processo de leitura, porque a prova também ela mudou. Mudou bastante. Né? Então, quando nós olhamos para a prova do Enem, 45 questões, 40 questões, entre elas dizem respeito a linguagens, e cada questão é um texto. Então é importante que o professor trabalhe o processo de letramento, no caso do texto literário também. Então aquele característica mais performática se perdeu bastante, mas o professor ainda é um sedutor para que possa motivar o aluno para o aprendizado. E agora, pelo que eu percebo, é mais a busca do aluno ainda, né? Dobrou a busca do aluno. Ele tem que buscar mais esse conhecimento, não só esperar que o professor venha despertar nele esse interesse para ele conseguir ter um bom resultado da prova. Os alunos hoje são levados a fazer uma prova, no caso específico do Enem, de 90 questões mais uma redação. Depois, na semana seguinte, no outro domingo, mais 90 questões de ciência da natureza e matemática. Então, o aluno de hoje ele é muito mais exigido. Exigido também porque tem uma concorrência que ela é nacional. Então, ele não faz mais uma prova... Só para a Universidade Federal. Isso, então, ele não faz mais uma prova só concorrendo com os alunos da regionais, UFMT. Né? Aqueles que tentam ingressar na UFMT aqui de Mato Grosso, especificamente de Cuiabá. Ele acaba tendo uma concorrência do Brasil todo. Então, uma concorrência maior, o sistema de cotas também diminuiu se ele não entra nessa gama dos cotistas. Então, tudo isso vai impondo uma necessidade muito maior de horas de estudo e as características e as peculiaridades do tipo de prova que ele vai fazer também. No Enem de 2017, o resultado do Enem, né, no ranking das 100 escolas de Mato Grosso, a escola hoje onde o senhor é coordenador ficou em terceiro lugar, né? Entre as três primeiras colocadas, num número de 100, é um bom resultado, né? O que se deve a isso? É a maneira, o ensinamento? O que se deve a isso para ter um bom resultado como a escola que o senhor coordena hoje? Então, o Maxi foi 7 vezes campeão do Enem aqui em Mato Grosso, né? Participando com o número total de alunos matriculados na terceira série, que passa de 200 alunos. Você trabalhar com um universo muito maior de alunos, você tem também dificuldades, desafios muito maiores, né? Sim. Então, é claro que aí vem todo um processo. Quando a gente coloca o Enem, que é a prova de final do ensino médio, né? A gente tem que entender que antes do Enem nós temos toda uma escolaridade. Então, a preparação, ela começa muito cedo. Não especificamente para a prova do Enem, porque reduzir o processo educativo numa prova é muito pouco para a educação. A gente tem que entender que a educação ela é libertadora na medida que faz com que o aluno enxergue a sua realidade circundante, que faz com que ele se posicione e que forme principalmente pessoas boas para a sociedade, que dê condições de cidadania, que eles possam ser protagonistas de suas vidas. Então, a prova do Enem ela tem uma relevância, ela é importante? Sim, ela é relevante, ela é importante. Mas mais importante do que isso é o processo de construção da vida desses meninos que passam lá pela nossa escola. Então, quando nós olhamos para os números, né, 7 vezes campeão do Enem, né, quando nós olhamos para primeiro colocado da prova da UFMT, do ingresso na UFMT, quer dizer, esses números, eles podem ser vistos com uma frieza muito grande. Nós não enxergamos dessa maneira. Sim. Nós enxergamos o processo de formação desse aluno para chegar a esse resultado. Para chegar a esse resultado. Porque quando nós olhamos para os nossos alunos, nós olhamos para sonhos que poderão ser realizados, para projetos de vidas que são construídos nas nossas salas de aula. Então é mais ou menos esse trabalho que a gente procura desenvolver. Dá para se comparar também com a universidade. O aluno entra num curso de Direito, então todo esse processo dos 5 anos de universidade vai fazer a diferença lá no final. Não é correr atrás no final para ter uma boa nota no TCC. Mas é mais ou menos isso, né? Então a pessoa está lá desde o início do ensino, ele está passando o ensino não só preparado para estudar para a prova, porque acontece muito com os alunos do terceiro ano. Chegou no terceiro ano, é o desespero para passar no Enem, para passar na prova, precisa entrar na universidade, não. Então essa é a diferença do resultado do Colégio Max, né? Porque o processo já vem antes e hoje, para quem está acompanhando o programa Provocações, também é uma dica. Entrou no primeiro ano, já começa a correr atrás, né? No primeiro ano, segundo ano, para quando chegar no terceiro, começar a fazer um cursinho, ele vai só aperfeiçoar tudo aquilo que ele já aprendeu. É por aí mesmo. E o que a gente tem desenvolvido muito na escola também, tem um programa denominado Rumo Certo, Saúde para a Vida, é a nossa preocupação com a saúde mental também desses meninos. Porque, veja, se as pressões elas são enormes,
individualmente a pressão pela escolha, pela carreira profissional, as pressões familiares que muitas vezes são veladas, né? As pressões dos amigos que muitas vezes já ingressaram na universidade. Então o que a gente procura é justamente essa descompressão. E essa descompressão é pela saúde mental, o equilíbrio, a serenidade. E é por isso que nós desenvolvemos na escola um programa chamado Rumo Certo, do Saúde para a Vida, com várias atividades para que o aluno possa chegar bem ao final desse ensino médio e, obviamente, escolher a sua carreira da melhor maneira possível, né? Tentando encontrar nessa carreira mais um elemento para a construção do seu projeto de vida. E isso tem que ter a participação da família, né, professor? Porque a família também é importante nessa decisão do aluno. Vou escolher a minha carreira. Não é uma decisão fácil, até porque ela pode achar que essa carreira vai ser para a vida toda, ou ela pode achar que ela vai escolher uma carreira que no meio da faculdade ela vai falar não é para mim. Então, tudo isso também tem que ter a participação da família na decisão dessa escolha. É imprescindível, né? E às vezes os pais, na tentativa de ajudar os filhos, já dizem para eles assim antecipadamente: olha, você se fizer tal curso vai ser herdeiro, né, do meu escritório, né? Vai ser herdeiro disso, daquele outro lá, né? E às vezes o filho não quer dar sequência, né? Não quer ser herdeiro da carreira dos pais. Escolhe, né, uma profissão totalmente diferente. Eu acho que o diálogo é sempre importante, né? Uma escuta muito sincera, né? Para que possa ajudar os filhos nessa escolha. Mas de toda maneira a escola também tem um papel importante nesse processo, né? Nós desenvolvemos uma semana chamada Semana de Profissões, em que convidamos profissionais, ex-alunos que estão engajados nos cursos universitários, promovemos workshop de orientação vocacional. Quer dizer, essas várias atividades visam ajudar o aluno nesse processo de escolha, que a gente sabe, dizendo que não é uma coisa muito simples, né? Não é simples e parece assim que é um medo mesmo que não deixa a gente tomar a decisão. Porque quando você tomar a decisão não tem como voltar atrás. Eu vou fazer o máximo que pode acontecer a pessoa desistir do curso. Mas eu acredito que ninguém quer escolher um curso que ele vai desistir. Né? A pessoa escolhe um curso com a ideia de chegar até o final, né? Então isso é importante, essa aula de profissões, porque ele vai ter contato com o profissional e, inclusive, para quem não estuda no Colégio Marx, pode ter essa dica, né? Procurar o profissional que ele quer escolher a profissão e tirar dúvidas também, né? Sim, fazer expedição a determinadas empresas, né? Nós fizemos isso também este ano, os alunos visitarem uma empresa, outra, para que ele possa conhecer o ambiente daquele profissional que ele, porventura, esteja visando fazer a escolha lá na universidade. E falando em escolha profissional, né, hoje, né, o senhor que está por dentro dos alunos que estão ingressando nas universidades, Direito e Medicina continuam sendo os cursos mais preferidos? Então, os alunos ainda fazem uma escolha muito tradicional, né? Então, Medicina aparece como o curso mais escolhido, o Direito vem em segundo lugar e vem a Engenharia com a Engenharia Civil. Mas a gente procura também levar os alunos, né, outros cursos que não são tão tradicionais assim. A quantidade de cursos ligados, por exemplo, à área da tecnologia, né, tecnologia associada à área de comunicação. Tem muitos cursos que procuram atender essa nova demanda da sociedade. Então, levar essa mensagem também é super importante para que eles possam abrir esse leque de opções e, claro, tentando encontrar nas suas características pessoais, nos seus valores familiares também, né, aquilo que porventura possa despertar o interesse dele para seguir uma carreira profissional futura. E aumentou também o interesse por universidades fora do Brasil, né? Como que é a preparação para esses universitários? Então, isso é um fenômeno muito interessante. Recentemente, uma pesquisa do Instituto Datafolha trouxe essa questão de que mais de 50% dos jovens entrevistados têm desejo de deixar o país. Talvez muito por conta das questões contextuais, relacionadas principalmente à política, à crise econômica, ao número de desempregados, mas há um desejo crescente. No nosso caso, lá no Max, nós já temos um programa denominado High School. Então, o aluno sai com dupla certificação. O certificado do ensino médio aqui da escola brasileira e a certificação também da escola norte-americana, de tal maneira que ele pode ingressar numa universidade nos Estados Unidos, por exemplo, uma vez que ele fez o High School. Nós temos, inclusive, uma aluna recente que está fazendo a Universidade do Missouri e fazendo psicologia lá, né? Uma outra que está fazendo engenharia ligada à biomedicina, fazendo a universidade nos Estados Unidos também. Então, essa perspectiva ela é muito concreta e o que a gente procura é sempre trazer a informação de maneira clara para que ele possa fazer as escolhas de maneira a levá-los à segurança.
Que ótimo. Então, professor Leão, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós continuamos aqui a entrevista e no próximo bloco vamos falar aí as dicas, né, para quem vai prestar o Enem. É rapidinho. Quando uma criança tem câncer, ela não tem que deixar de sonhar. Mas se ela não tem um ambiente cheio de cuidado e suporte, ela deixa de sonhar, de sorrir, de acreditar. Por isso, há 18 anos, quando uma criança tem câncer, ela tem o apoio da ACCMT. Tudo faz parte da cura, inclusive você. A ACCMT, há 18 anos, fazendo parte da cura de crianças com câncer em Mato Grosso. Olá, você que está ligadinho na nossa programação da TV Mais, canal 17.1 em HD. Eu sou Misael Galvão e estou esperando você no nosso encontro marcado todos os dias, 12h30 de segunda a sexta. E o nosso programa popular sempre está recheado de boas notícias para te ajudar no dia a dia, aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua rua. E você pode participar do nosso programa popular através do nosso Zap Popular, o 99677-5377, é esse número que está na sua tela. Mande para cá a sua reclamação, participe do programa popular. É para isso que o programa popular está no ar. Olá, estamos de volta com o programa Provocações. E continuamos aqui a entrevista com o professor Leão, Carlos Roberto Leão. Professor, a prova do Enem já é mês que vem, no mês de outubro, né? Serão 2 domingos, né? Essa data, os dias, né, que foram mudados para fazer a prova, altera um pouco no desenvolvimento, no resultado do aluno? Então, a primeira observação é que as duas provas acontecendo em 2 domingos, separados por uma semana, isso favoreceu também aqueles adventistas, né? Os alunos com opção de guardar o sábado, agora fazem a prova nas mesmas condições dos demais. Isso é muito positivo, né? É claro que aí entra uma questão psicológica que a gente procura trabalhar com os alunos. Então, uma semana entre uma prova e outra, a gente precisa dar condições para esse aluno ter o equilíbrio emocional, que aquela prova feita no dia 4, né, no domingo, primeiro domingo, né, essa já aconteceu. Agora nós temos que preparar psicologicamente para a próxima prova, que será no dia 11. Mas isso não é uma tarefa muito fácil. O que a gente sempre recomenda é não faça a correção da prova, então, né? Porque muitos podem ficar extremamente abatidos pelo resultado da primeira e ter uma prova todinha desperdiçada lá na frente por conta disso. Então é um trabalho também psicológico, de tranquilidade, de serenidade, para que possa chegar bem nas duas provas. E agora, nessa reta final, qual que é a orientação para os alunos, né? Já estudaram praticamente o ano todo, assim, acreditamos de quem está preparado para a prova do Enem, né? Então. Agora, qual que é o resultado? Assim, a dica, né, para quem está agora no processo final, como elaborar o conteúdo, os textos, então, separar? Sempre há algo a fazer ainda, Sim. né? No nosso caso, lá nós estamos fechando a 6ª semana de revisão, no período noturno, né? Mas faremos também revisão no período matutino, nas vésperas do Enem. Então, na semana que antecede o primeiro domingo, linguagem, humanas e redação serão as disciplinas priorizadas. E na outra semana, nós vamos trabalhar com as disciplinas de natureza e matemática. Então, para quem está nos assistindo agora, fazer revisão é sempre muito importante. E como sabemos que nós teremos que fazer uma redação no domingo, dia 4 do 11, né? É aprimorar esse texto, ter um bom leitor, para aqueles que não estão engajados de repente com nenhum pré-vestibular, que tenha um bom leitor, que tenha um feedback dessa redação construída, porque com certeza você deverá fazer uma redação no dia 4 do 11. E falando em redação, né, a gente não tem como prever qual é o tema, mas existem alguns assuntos da atualidade que possivelmente pode ser um assunto, né? Professor, qual que seria alguns dos assuntos assim de atualidades que poderia cair na prova desse ano? Então, vai se aproximando a data da redação, nós somos perguntados, né? E o tema, né? É claro que nós não sabemos o tema, né? Mas é importante dizer que, como nós temos um histórico do Enem, o primeiro Enem foi em 1998, então nós já temos uma quantidade razoável de provas aplicadas. Então é muito mais
por eliminatória que nós vamos chegando aos possíveis temas. O Enem trabalhou sempre muito com as minorias, né? Então nós ainda não tivemos prova da comunidade LGBT, uma prova que discutisse essa questão. Nós ainda não tivemos nenhuma proposta de redação que discutisse a questão indígena, e ela é uma discussão bastante importante para o Brasil, ampla. Nós não sabemos ainda o que fazer com os nossos índios, né? Então é uma discussão que eu acho que é bastante pertinente. Outro tema também que é possível ser discutido, a questão do protagonismo juvenil, né? A questão dos jovens que querem ser ouvidos, que estão construindo seus projetos de vida. Um outro tema que me parece muito interessante também diz respeito à questão da saúde. A saúde, que a gente pode também ter um tema muito amplo, tem que delimitar esse tema, mas a questão da saúde mental, né? A depressão, o número de suicídios que tem crescido. Então são questões que são possíveis de aparecer num tema de redação. E aí, por fim, eu colocaria ainda a questão da tecnologia, né? A questão da tecnologia, de comunicação, uma discussão muito acalorada com esse processo eleitoral, a questão dos fake news, né? Dizer, como que um jovem se coloca diante dessa enxurrada de informações que aparecem nas mídias sociais, como delimitar, como observar aquela que tem veracidade. Acho que são discussões pertinentes para aparecer numa proposta de redação. E o aluno tem que ler. Tem que estar por dentro, tem que ler, estar por dentro, né? De que forma que ele consegue se manter atualizado? Então, a leitura ela é imprescindível, né? É a leitura de um jornal escrito, de uma revista, a leitura de um blog, né? A leitura de mundo ela é super importante também, é ler o discurso de um amigo, ler o discurso da família, e aí nós vamos formando o que nós denominamos de repertório cultural. Então, ter repertório cultural é condição sine qua non para uma redação que tenha uma boa argumentação. Do tema do ano passado, dos seus alunos, qual foi a avaliação de nota de redação? As notas são sempre muito positivas, né? Altas, porque o aluno vem se preparando ao longo de todo esse ensino médio, né? Então, do ponto de vista estrutural do texto, ele sabe muito bem como problematizar a proposta. O que é problematizar? É levantar questões sobre o tema suscitado, né? Então, problematizar, ele tem repertório porque ele tem leituras, né? E uma questão que é super importante, que é a proposta de intervenção. Então, a proposta de intervenção tem que ser plausível, execuível, porque senão o corretor da redação lá do Enem, quando observar uma proposta de intervenção, fala, mas isso aqui é uma insanidade, isso não é plausível, isso não é possível ser executada, ele acaba perdendo nota nessa competência, que é a competência 5. Ou seja, tem que fazer com fundamento, né? Tem que ter um fundamento. Sim. E para quem vai escrever, tem essa dificuldade, tem muita gente que tem a dificuldade de iniciar a redação. Existem algumas estratégias que podem dar certo? Por exemplo, ele colocar, o que eu vou colocar no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, fazer um esqueminha antes de escrever. Sim. Isso daí é alguma das estratégias? O que você pode dar de estratégia para quem tem aquela dificuldade de colocar na prática? Às vezes a pessoa tem a ideia, mas não sabe como começar. Como que eu vou começar essa minha redação? Então, o primeiro passo é olhar para a proposta, né, que normalmente vem em forma de afirmação, mas é problematizar, levantar questões sobre ela. Mas por que existe isso, né? Por que existe, por exemplo, uma problemática da saúde no Brasil? Quando eu faço essa pergunta do porquê, eu vou encontrando possíveis respostas. Essas possíveis respostas, uma vez delimitadas, virarão possivelmente a minha tese, que nós denominamos de tópico frasal. Então, a tese é a ideia em torno da qual o texto vai ser desenvolvido. E justamente esse é o ponto de partida para a construção de um texto. Os alunos eles são levados a treinar essa proposição de elaborar um esquema de texto. Então, se eu faço essa tese, eu vou ter que dar validade a ela. Dar validade a uma tese, a uma afirmação, portanto, contundente, eu preciso de argumentos. É claro que aí eu vou fazer uma tese em que eu sustente por meio de argumentos. E o que são argumentos? Então, exemplos, tá? Dados estatísticos, citações, tá? Consensos. Então, por exemplo, é consenso que a educação melhora o nível social de uma sociedade. É consenso isso. Então, eu posso me valer dessas questões também consensuais como um argumento na hora de elaborar o texto. E com relação às pegadinhas, as provas do Enem continuam vindo? Tem questões que tem as pegadinhas que confundem o candidato? Não deveria ter, né? Não é essa prerrogativa do Enem, não. O que a gente observa é que é uma prova longa, né? Continua sendo uma prova extensa, mesmo dividida em 2 domingos. O segundo domingo
aumentou meia hora para fazer a prova, então nós temos 5 horas e meia no primeiro domingo com a redação, no segundo domingo 5 horas de prova para ciência da natureza e matemática, mas é uma prova longa, porque cada questão tem um texto. Às vezes o texto ele é apenas pretexto para a ilustração da questão. Então nós sempre recomendamos aos alunos que primeiro dê uma olhada no enunciado e veja até que ponto é necessário aquela leitura do texto, e se for a leitura necessária, observar então a partir do enunciado quais pontos eu vou ter que identificar naquele texto para me ajudar a responder a questão. Mas não é característica do Enem pegadinha, né? Eu não olhei essa... E depois o Enem só cobra a alternativa certa. Não tem questão do Enem que cobra a alternativa errada, como acontece em alguns vestibulares. E as alternativas continuam vindo com questões também, compridas em textos. Então, as alternativas elas seguem uma ordenação de composição. Eles costumam ter os mesmos verbos nas alternativas, a mesma extensão para cada uma delas, que nós chamamos de distratores, né? Que é para o aluno fazer um processo de leitura e olhar todas as alternativas também. Tá, e com relação às questões de exatas, né? As questões de exatas. Hoje, vamos tratar com relação aos alunos do Colégio Márcio. Quais são as maiores dificuldades nas respostas? Então, onde tem mais erros? Então, se nós olharmos para a ciência da natureza e matemática, que são as 90 questões do segundo domingo, os alunos têm encontrado mais dificuldade na prova de física. A prova de matemática, ela, quando bem trabalhada, o aluno é levado a acertar no mínimo 30 questões. E é uma área que dá uma nota padronizada da teoria de resposta ao item, uma nota elevada. Então os alunos fazem muitos exercícios, participam de simulados. Em ciências da natureza, a parte de física ainda tem se constituído uma prova mais difícil. E mais difícil porque é uma prova ainda com características tradicionais, né? Que a gente chama de conteudismo mesmo, né? E por conta disso que os alunos acabam tendo mais dificuldades. Voltando com o assunto da redação, até esqueci de fazer uma pergunta. Os alunos, o candidato, ele tem hoje maior erro na questão gramatical? Qual é o maior erro que eles estão tendo em questão de gramática na redação? Então, não é nessa competência. A principal competência que os alunos têm dificuldade é a 5ª competência, que é aquela que propõe intervenção. Entendi. Então é essa que o aluno tem que ficar esperto agora, que o professor Leão já está dando essa dica, né? A questão da intervenção lá na hora do texto. Exatamente. Então, qual é o agente dessa intervenção? Ela é exequível? É a 5ª competência. E claro que, acima de tudo isso, respeita aos direitos humanos também. E com relação, professor, ao aluno que não foi bem, ele precisa estar preparado psicologicamente para isso, dele poder, no próximo ano, ele se superar. Que é claro que todo mundo faz prova, ela faz prova para ir bem, preparou para ir bem. Mas o aluno não foi bem, né? Vai chegar o dia da prova, aqueles alunos que não foram bem. Qual que é a orientação para ele recomeçar tudo de novo os estudos dele? Analisar onde ele errou mais, como que é o norte? Então, é sempre recomendável que o aluno passe por vários simulados. Antes da prova. Antes da prova. A ideia do simulado é justamente para simular estratégias, né? Observar o meu comportamento na hora da prova. Inclusive nós fazemos provas aos domingos também, tá? E no horário que o Enem promove a prova. No nosso caso aqui às 12h30, 12h30. Fazendo nesse horário. Para já sentir exatamente, como porque fisiologicamente o nosso corpo não reage da mesma maneira às 8 horas da manhã e às 12 horas, às 13 horas. Então, simulamos isso também. Mas no limite, aquele aluno que porventura não conseguiu atingir seus objetivos, se ele tem clareza que o objetivo é ingressar naquele determinado curso que ele escolheu e não foi este ano que isso aconteceu, ele vai novamente se motivar para mais uma pegada, para mais um ano, e tentando identificar nesse percurso as falhas que aconteceram. O principal ponto é chegar ao final desse processo todo e ter a consciência de que ele deu o seu melhor, né? Depois disso, claro que o desânimo acontece, mas é levantar a cabeça, identificar os pontos falhos e novamente voltar a trabalhar. E trabalhar significa estudar duro, porque o esforço é recompensado lá no final. Com certeza. E o dia da prova é importante lembrar que nunca pressa, né? Nunca fazer a prova com pressa. Você toca num ponto que é importante e nós precisamos endereçar isso aos alunos também que vão fazer a prova, né? A prova é no domingo. Mas não é um domingo qualquer, porque o trânsito fica mais carregado em função do número de carros que irão circular. A prefeitura disponibiliza também mais ônibus coletivos nessa data. Mas, de toda maneira, acordar com tranquilidade, né?
observar se é melhor um almoço antes, tá? Tomar um bom café da manhã e, claro, ir com tempo para a hora da prova. Eu vejo muitos alunos, tá, chegando esbaforidos, então já tem um momento de estresse antes da prova, né? Então, chegar com tempo, com antecedência, ter visitado o local da prova com antecedência também. Tudo isso garante uma tranquilidade na hora da prova. Lembrar sempre, é uma prova de 5h30, mas também não é um momento de piquenique. Tem aluno que passa no supermercado e leva lá um monte de produtos para comer na hora da prova. Gente, não cabe isso, porque não dá tempo realmente, né? Uma garrafa d'água, sei lá, uma fruta que seja, uma barra de cereais, mas é possível passar por essas 5h30 sem levar produtos alimentícios vários para comer na hora da prova, né? E fazer com tranquilidade, né, professor? Olhar, reler a prova, não entendeu, reler a questão novamente, sem ter aquela pressa de responder rápido então, e marcar rápido. A média por questão do Enem, 3 minutos. Então não dá muito tempo. Agora tem questão que ele vai responder lá em menos de 1 minuto. Questões muito simples, né? No Enem nós temos a prova toda ela é colocada com gradação. Então eu tenho questões fáceis, questões medianas, questões difíceis, e a estratégia é que o aluno vá marcando lá. Então a questão fácil ele prontamente respondeu. Aquela que vai demandar uma releitura, ele bota lá um xizinho. Aquela que realmente a releitura e ainda um exercício maior de concentração, 2x. De tal maneira que ele consiga ver todas as questões da prova e aí já marcar aquelas questões que vão demandar um tempo maior. Porque nesse processo de responder a prova, aquelas questões fáceis estarão asseguradas porque ele viu toda a prova. Tá certo, então. Professor Leão, muito obrigado pela sua participação no programa Provocações dessa noite e por essas dicas aí maravilhosas que o nosso telespectador vai ficar atento agora na hora de fazer a prova. Eu agradeço a oportunidade, quero desejar a todos que estão nos assistindo uma boa prova, faça com tranquilidade, com serenidade, que certamente seu nome estará lá na lista dos classificados do SISU em 2019. É isso aí. O programa Provocações de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua participação. Essa entrevista você acompanha logo mais também na nossa fanpage e no nosso site tvmaisnews.com.br. Uma ótima noite para você.